Amém? Como a gente sabe, nesse mês nós estamos envoltos na série Culto, né? A terceira mensagem em cima dessa série. Quem vem acompanhando, e se você não vem acompanhando até aqui, eu gostaria de lhe convidar a entrar no canal do YouTube, que lá vai estar gravado as outras ministrações. A gente vai ver que a primeira ministração a gente viu sobre culto racional. A segunda ministração a gente ouviu sobre livres para adorar. E agora, nesse sábado, em cima da série Culto, sim, eu queria falar aos nossos corações sobre devoção. Sobre devoção, e o Senhor nos chama. Nesse momento que nós estamos vivendo, em meio a esse isolamento social, em meio a essa quebra de cultos físicos, nós basicamente estamos sendo impulsionados pelo Senhor Jesus para que a gente tenha de fato uma vida com Deus. Para que a gente tenha de fato uma vida com o Senhor no secreto. Nós estamos sendo impulsionados durante essa pandemia, durante esse isolamento social. Aquelas pessoas que faziam do seu momento com Deus, que faziam da sua devoção ao Senhor, que faziam da sua intimidade com Deus, simplesmente em um momento de um culto de 1 ou 2 horas em um templo físico, agora está desconhecendo Deus, porque os cultos físicos foram cortados, por isso que nós estamos vivendo. Mas aquelas pessoas que já existia uma devoção no secreto, uma devoção não perante os homens, mas uma devoção perante somente Deus. Essas pessoas, durante esse momento que nós estamos vivendo, elas estão se aprofundando cada vez mais em Deus. E eu não sei, não faço a mínima ideia de como está a sua vida com Deus nesse momento. Mas hoje o Espírito de Deus queria nos instigar para a gente ter uma vida de devoção a Ele. Não queria nos instigar para a gente, de fato, verdadeiramente, adorar o Senhor, cultuar a Deus. E hoje o Senhor nos chama para não viver somente um momento de adoração. Não viver somente um momento de comunhão com Ele. Não viver somente um pedaço do nosso tempo de comunhão com Jesus. Mas o Espírito do Senhor nos chama para que a gente tenha uma vida de devoção com Ele. Para que a gente não esteja mais somente limitado a um momento de adoração ao Senhor. Para que a gente não esteja limitado somente a um tempo, a um final de semana de intimidade com o Senhor. Eu não sei se isso incomoda o seu coração. Mas isso me incomoda muito, em saber que existem pessoas, e talvez a gente esteja inserido nessa massa de pessoas. Existem pessoas que faziam da sua intimidade com Deus um final de semana, queridos. Mas nesse tempo, o Senhor deseja nos impulsionar a viver não somente um momento de devoção a Ele, mas uma vida inteira de entrega, mas uma vida inteira de adoração, mas uma vida inteira de comunhão com o Senhor. O Senhor nos chama, queridos, para ter intimidade com Ele no secreto. Somente a gente e Deus. E falando sobre adoração, nessa série Culto, sobre entrega, sobre devoção a Deus, é muito interessante quando a gente vai para a Bíblia, entrando nesse termo de adoração, a gente percebe que a primeira vez que a palavra adoração apareceu na Bíblia, queridos, a primeira vez que o termo adoração aparece escrito na Bíblia é quando Abraão está indo sacrificar o seu filho Isaque. Ele diz, nós vamos ali adorar e depois nós voltaremos. E tirando nisso, queridos, nessa passagem em que a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia é quando um pai está indo sacrificar o seu filho por amor a Deus, por fidelidade a Deus, a gente já começa a ter noção de que a adoração não é somente, queridos, cantar. Que a adoração não é somente proferir palavras de uma música que já está decorada na nossa mente. Que a adoração vai muito além disso. Que uma vida de culto ao Senhor não pode ser somente resumido em um final de semana, não pode ser somente resumido durante uma live, mas uma vida de devoção a Ele, mas uma vida de culto ao Senhor. E é isso que o Senhor deseja trazer para nós. O Senhor deseja que a gente tenha a nossa vida por completo nas mãos dEle, amém? E como as pessoas que vêm acompanhando sabem, a gente está fazendo um tour pelo Antigo Testamento. A gente está visitando diversos livros incríveis da Bíblia. E Deus tem falado ao nosso coração em cima da série Culto, em cima desses livros. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia nesse momento. E você abrisse comigo lá em Neemias.
Neemias. Neemias capítulo 1. Antes de a gente ler, eu queria fazer aqui um resumão daquilo que aconteceu. Existia um homem chamado Esdras, e se a gente for ler o livro de Esdras, a gente vai ver que em diversas vezes, em diversos momentos, existe uma porção de vezes que a Bíblia vai dizer, e o Senhor era com Esdras, e o Senhor era com Esdras. Por diversas vezes a Bíblia fala isso, e o Senhor era com Esdras. E o Senhor levanta Esdras para fazer algo sobrenatural no meio daquele povo, no meio de Jerusalém. Deus manda um decreto, queridos. Deus manda um decreto para aquele povo dizendo que Deus queria reconstruir o templo naquela época. Reconstruir o templo para adoração. Reconstruir o templo para que as pessoas tivessem momento com Ele. E essa era a ordem do Senhor. Que que acontecesse uma reconstrução do templo, para que houvesse novamente os cultos. E daí vai acontecer a reconstrução do templo. Aquelas pessoas que regressaram da Babilônia, elas começam a reconstruir e a obedecer à ordem do Senhor. A gente vai ver no livro de Esdras que vai acontecer alguns empecilhos para que isso aconteça, mas o templo é reconstruído. As pessoas conseguem, os levitas, os sacerdotes, aquele povo obedecem à ordem do Senhor e eles reconstroem aquele templo. E quando a gente for ler um pouco mais do livro de Esdras, a gente vai ver que a intenção do Senhor era que acontecesse a reconstrução do templo para que houvesse culto a Ele. E a gente vai ver, queridos, que no meio dessa história toda, no meio desse vai e vem, no meio dessa reconstrução, no meio dessa obediência a Deus em relação à construção do templo, acontece, queridos, que o povo, eles pecam contra a fidelidade de Deus. A Bíblia vai dizer que os levitas, os sacerdotes, eles começaram a praticar coisas que ofendiam a santidade de Deus. Como, por exemplo, casamentos mistos e etc. Acontece muita coisa. E a gente vai ver que Esdras, aquele Esdras que eu falei no início, Esdras chora pelo povo, pelo pecado do povo. E acontece tudo isso, o povo se arrepende. Daí a gente entra no livro de Neemias. Eu estou falando de Esdras porque a gente vai falar um pouco dele mais pra frente. Que foi um homem, um líder extremamente usado pelo Senhor para fazer coisas sobrenaturais para Deus. E diante dessa aventura da reconstrução do templo de Israel, diante dessa aventura do mandamento de Deus que queria que reconstruísse o templo, vai surgir um homem chamado Neemias. E é em cima do livro dele que a gente vai ministrar. Esse homem chamado Neemias, ele pergunta. Vamos ler a Bíblia para a gente entender. Ele faz uma pergunta. Olhe, em Neemias capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz assim: No mês que Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um de meus amigos, veio me visitar com alguns homens que havia chegado de Judá. Aqui ele faz o questionamento que eu estava dizendo para vocês. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação de Jerusalém. E eles me responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram da província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei durante alguns dias. Lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. E daí ele faz uma oração. E aqui, como eu tinha dito, Neemias faz um questionamento e pergunta a respeito do povo que tinha regressado. Aquele mesmo povo que Deus mandou reconstruir um templo, para que houvesse adoração a Ele, para que houvesse culto ao Senhor. E aqui a gente vê que Neemias, ele faz um questionamento de como está a situação lá. Aqui Neemias ainda não estava lá onde estava o templo. E ele pergunta notícias. Olha, me dá notícias de como está o povo que regressou. Me dá notícias de como está Jerusalém. E a notícia é péssima, queridos. A notícia é que, olha, não estão nada bem. Não estão nada bem, lá a situação está muito difícil.
os muros de Jerusalém, eles foram totalmente derrubados. E é essa a notícia que Neemias recebe do povo a respeito do templo, a respeito lá de Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que Neemias senta, chora e lamenta por aquele povo. E diante disso, queridos, diante de toda essa situação, de que Deus manda reconstruir um templo, de que o povo reconstrói esse templo, o povo peca contra Deus, Esdras chora pelo povo, fazendo aqui um resumão. Depois surge um homem chamado Neemias, pedindo notícias a respeito de como estava a situação, e as notícias não são nada boas. As notícias são as piores, de que a galera está completamente destruída, os muros da cidade foram derrubados. E nisso, queridos, Neemias vai até lá. E quando a gente lê a história, quando a gente vai ver aquilo que a Bíblia nos diz, e aqui eu já queria entrar no primeiro tópico, que é reconstrução, a gente vai perceber que naquele lugar houve não somente uma reconstrução dos muros, mas também uma reconstrução espiritual daquele povo. A gente vai ver que a reconstrução que houve ali não foi somente os muros que estavam derrubados e foram reconstruídos por eles. Quando a gente for ler, no decorrer da história, a gente vai ver o quão foi difícil reconstruir esses muros. Mas a gente vai perceber também, queridos, que a reconstrução que aconteceu ali não foi somente com os muros derrubados, mas foi uma reconstrução espiritual naquele povo. Mas foi uma reconstrução da devoção daquele povo com Deus. A gente vai comentar um pouco isso mais pra frente. E diante disso, queridos, diante dessa reconstrução que a gente vai ver no livro de Neemias, dessa reconstrução dos muros, dessa reconstrução espiritual que aconteceu ali, eu queria instigar por meio do Espírito a sua vida, em saber como está o seu templo, como está a sua vida espiritual com Deus. A Bíblia diz, um pouco mais lá na frente, que o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas eu e você que está me assistindo aí na sua casa, eu e você, nós somos moradas do Senhor. E se a sua vida com Deus, se a sua vida de devoção ao Senhor, se a sua vida de culto ao Senhor, nesse momento está completamente destruída, eu gostaria de que o Espírito Santo comece a fazer uma reconstrução nesse momento. Amém? Diante dessa situação, como eu já falei, acontece uma reconstrução não somente física, mas uma reconstrução também espiritual na vida daquele povo. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias, novamente, não fechem as Bíblias de vocês. A gente lá já leu Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao 4, e agora a gente vai para Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8, e nesse capítulo, a gente vai ver, queridos, que acontece uma reunião do povo para que as escrituras fossem lidas naquele momento. Neemias capítulo 8, a partir do versículo 1. Eu não vou dizer o limite de versículos, porque a gente vai pulando de um versículo para o outro, daí aí da sua casa você vai me acompanhando, amém? Neemias capítulo 8 diz assim: em outubro, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, o povo se reuniu, ou seja, quando aconteceu a reconstrução do muro, quando já estava todo mundo quietinho nos seus cantos, você vai ver o seguinte: em outubro, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu com um só propósito. Eu até grifei aqui para deixar bem claro que era todos em um só propósito. Na praça, em frente à porta das águas, pediram ao escriba Esdras, lembra que eu falei de Esdras? Pois é, Esdras entra em ação agora. Pediram ao escriba Esdras que trouxessem o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha dado a Israel. Assim, no dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a comunidade constituída de homens e mulheres e de todas as crianças com idade suficiente para entender. Ficou de frente para a praça, junto à porta das águas, desde o amanhecer até meio-dia. E leu em voz alta para todos que podiam entender. Todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. Agora a gente pula para o versículo 6, que diz assim: Esdras louvou ao Senhor,
o grande Deus. E todo o povo disse amém, amém, com as mãos erguidas. Depois prostraram-se com o rosto no chão e adoraram ao Senhor. Agora a gente pula para o versículo 8. Liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender. Então o governador Neemias, o sacerdote, o escriba Esdras e os levitas que instruíam o povo disseram: não se lamentem nem chorem num dia como este. Hoje é um dia sagrado do Senhor Deus. Pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. Aqui eu já queria dar introdução. A gente sabe que a reconstrução física, a reconstrução do muro, a reconstrução dos muros que estavam derrubados já estava tudo ok. Já tinha sido resolvido por eles. E a Bíblia diz que quando cada um já estava estabelecido na sua cidade, todos se reuniram em uma praça com um só propósito. Chamaram Esdras, disseram: Esdras, nós queremos ouvir a lei de Moisés que o Senhor deu a ele, que o Senhor deu ao povo de Israel. E a Bíblia vai dizer que Esdras começa a fazer a leitura da lei, queridos. E a Bíblia vai dizer que o povo começa a ser tocado por essa palavra. Começa a chorar, começa a se lamentar por tudo aquilo que eles já tinham vivido. Se a gente for pegar como base, queridos, os antepassados desse povo, a gente vai ver que era um povo em que Deus foi fiel a todo momento. Essa galera aqui tem como os antepassados deles, aquela galera que Deus já tinha retirado do Egito. Se a gente for ler o livro de Êxodo, como já foi falado aqui nas ministrações anteriores, a gente vai ver que Deus foi fiel em todo momento com aquele povo. E por muitas vezes, queridos, aquele povo foi infiel a Deus. Diziam que estavam com saudades do Egito, diziam que Deus tinha libertado eles do Egito para morrer no deserto. E a gente vai ver que essa geração aqui é uma geração posterior àquela. É uma geração que veio depois daquela galera que foi libertada do Egito. E nesse momento eles se deparam diante de um cenário, em uma praça, ouvindo as Escrituras. E a Bíblia vai dizer que, pois todo o povo, versículo 9, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. Se a gente for ler o versículo 10, e Neemias prosseguiu: vão e comemorem com um banquete de comidas saborosas e bebidas doces, e repartam alimento com aqueles do povo que não prepararam nada. Esse é um dia consagrado ao nosso Senhor. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. E a gente vai ver que disseram: os levitas também clamaram ao povo dizendo: aquietem-se, não fiquem tristes. Hoje é um dia santo. Então o povo saiu para comer, beber numa refeição festiva, para repartir o alimento com grande alegria, pois tinham ouvido e entendido as palavras de Deus. Aqui a gente vai ver que já começa uma reconstrução espiritual naquele povo. Mediante aquele povo ouvir as palavras do livro da lei, mediante aquele povo ouvir tudo aquilo que estava escrito na lei, tudo aquilo que o Senhor desejava deles, tudo aquilo que Deus queria que eles colocassem em prática, para que eles tivessem uma vida voltada a Deus. Sabe, eu acredito muito e creio assim, que o início da nossa intimidade com Deus não tem que ser com fazer, mas tem que ser com viver e com obedecer. E diante disso, queridos, a gente vai ver um povo que estava se deparando com a lei de Deus, aquilo que o Senhor queria deles. E se a gente for ver no próximo capítulo, agora Neemias, capítulo 9, a gente vai ver que, não feche a sua Bíblia, a gente vai passear muito por ela, mais da Bíblia e menos da nossa opinião, amém? E a gente vai ver, queridos, diante dessa situação, depois que o povo ouviu a lei do Senhor por meio do escriba Esdras, como eu já falei para vocês, no livro de Esdras, sempre vai haver o mesmo termo repetindo várias vezes: e o Senhor era com Esdras, e o Senhor era com Esdras. Daí, quando eles se deparam com essa situação, quando eles passam para o capítulo 9, queridos, a gente vai ver que, mediante a tudo aquilo que eles ouviram, mediante aquilo que eles ouviram, a lei do Senhor pelo escriba Esdras, a gente vai ver que o povo começa a se arrepender dos seus pecados.
a gente vai ver que o povo começa a ser tocado pela palavra do Senhor e eles fazem uma oração gigantesca em arrependimento, não somente pelo que eles fizeram, mas pelo que os seus antepassados também fizeram. Se a gente for ler a oração, eu convido você a depois tirar um momento para ler a oração que eles fizeram. Eles vão dizer: Senhor, Tu és fiel à Tua palavra, Tu fostes fiéis com os nossos antepassados. Ele vai dizendo quão o Senhor é fiel. E diante disso, queridos, eu já vou chegar no ápice de onde eu quero chegar, para que vocês consigam entender aquilo que Deus está falando ao nosso coração. A gente vai ver um povo que está se arrependendo dos seus pecados, se arrependendo de tudo aquilo que fez contra o Senhor. Isso no capítulo 9. Quando a gente vai para o capítulo 10, a gente vai ver, queridos, que tudo aquilo que eles ouviram. Eu gosto muito de pensar que tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente decora e diz diante do Senhor, tudo aquilo que a gente ora, só vai fazer, de fato, a ação nas nossas vidas, só vai fazer, de fato, aquilo se tornar uma verdade, quando isso não é somente palavras, mas se torna ação nas nossas vidas, queridos. É por isso que é muito difícil a gente entrar em uma vida de culto ao Senhor. É muito, eu diria que a palavra não é difícil, mas que é muito mais profundo do que a gente imagina. Porque não tem a ver com somente falar, não tem a ver com somente cantar, tem a ver com fazer aquilo que a gente orou, com colocar em prática nas nossas vidas aquilo que a gente prometeu ao Senhor. E a gente vai ver, queridos, que diante disso, o povo pede para ouvir a lei de Deus. Depois disso, a galera se arrepende dos seus pecados. E depois disso, queridos, não passa somente de uma emoção, não passa somente de um momento em que a galera se emocionou. Não fica somente nisso, mas a gente vai ver que o povo faz um decreto de total devoção a Deus. A gente vai ver, queridos, diante dessa situação, aqui a gente começa a perceber a reconstrução espiritual que Deus estava fazendo naquele povo. Não somente uma reconstrução física, mas uma reconstrução espiritual. E a gente vai ver que o povo assina um decreto de total devoção a Deus. Neemias capítulo 10. Diz assim, Neemias capítulo 10, versículo 28, que diz assim: Então o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os guardas das portas, os cantores, os servidores do templo e de todos que haviam se separado dos povos estrangeiros da terra, a fim de obedecer à lei de Deus, na companhia de suas esposas, seus filhos, suas filhas, e de todos que tinham idade para entender, uniam-se aos seus líderes e assumiam um compromisso solene. Decretaram, queridos, que seriam amaldiçoados se não obedecessem à lei de Deus, dada por seu servo Moisés. E prometeram obedecer atentamente a todos os mandamentos, estatutos e decretos do Senhor. E eu imagino, queridos, diante disso, eu consigo perceber que diante de uma geração de tanta rebelião contra Deus, queridos, obedecer ao Senhor, ter uma vida de culto ao Senhor, ter uma vida de devoção a Ele, ter uma vida de adoração a Deus, se torna algo extremamente brega, eu diria assim, na nossa linguagem agora atual. Diante dessa situação, o povo não se limitou somente a ouvir, não se limitou somente a chorar, mas houve uma reação logo após isso. Eles decretaram, fizeram um decreto não somente com palavras. A Bíblia vai dizer que eles fizeram um decreto por escrito, de completa devoção a Deus. E é isso que o Senhor deseja trazer para nós hoje. Para que a nossa vida não seja limitada somente a cantar, que a nossa vida não seja limitada somente a falar, porque aquilo que nós falamos precisa ser respaldado também naquilo que nós fazemos. Se a gente diz que a gente adora o Senhor, se a gente diz que a gente tem uma vida de devoção a Deus, e é isso que o Senhor está nos trazendo à tona, é isso que o Senhor está desejando de nós, é que a gente tenha uma vida de devoção a Ele. E diante disso, o povo assina um decreto de devoção a Deus, de total comprometimento com Deus. O Senhor deseja trazer para nós relacionamento sério da sua noiva com o noivo, em se comprometer com o Senhor e não viver somente de emoção, e não viver somente de aparências, mas de fato, queridos,
Ao ter contato com a presença do Senhor, a partir do momento em que a palavra do Senhor encontra os nossos corações, isso comece a gerar uma ação nas nossas vidas. E que a gente não se limite somente por momentos, mas uma vida inteira de devoção a Deus. Mas uma vida por completa de devoção ao Senhor, de obediência à palavra. É isso que o Senhor deseja trazer para nós. E naquele momento, queridos, aquele povo impactados, eu diria assim, aquele povo completamente tocados pela palavra do Senhor, eles decidem se arrepender dos seus pecados, eles decidem viver em devoção a Deus. Eu lhe convido também a ler o decreto, é extenso, a gente não vai ler aqui, mas quando acabar essa ministração, quando acabar esse culto, eu queria que você lesse o decreto que eles fizeram ao Senhor de total devoção a Ele. E é isso que o Senhor quer trazer para a gente. Não somente estar limitado a esperar os cultos físicos voltarem, para a gente ter uma vida de total devoção a Deus, para a gente ter uma vida de culto ao Senhor, para a gente ter uma vida de obediência a Deus, mas que a gente tenha isso como prática no nosso dia a dia. Para que a gente tenha isso, queridos, como o principal impulso para que a gente viva, seja adorar o Senhor. Assim como Abraão fez quando Deus pediu seu Isaac. Ele disse, olha, nós vamos ali adorar e já nós iremos voltar. Então a adoração, culto ao Senhor, devoção a Deus, não é somente música, não é somente momentos, é uma vida de renúncia, é uma vida de sacrifício, é uma vida de andar nos caminhos do Senhor, é uma vida de meditar na lei de Deus, é uma vida de obedecer aquilo que está escrito na palavra dele. E diante desse tema que nós estamos vivendo, diante desse puxão de orelha que Deus está nos dando, que Deus está nos alertando, que Deus está nos exortando, dentro desse momento de ter uma vida de culto ao Senhor, uma vida de culto ao Senhor diariamente, não somente em um momento, mas 365 dias por ano, 7 dias na semana e 24 horas por dia. É isso que o Senhor deseja para nós. É que a gente tenha uma vida inteira de devoção a Ele. Para que o principal objetivo, já abrindo um parênteses aqui diante de tudo isso que nós estamos falando, o nosso impulso, a nossa motivação, as nossas intenções de ter como a nossa vida um sacrifício vivo, assim como diz Romanos 12, capítulo 1, que essa é a verdadeira adoração que agrada ao Senhor. É que a gente seja sacrifício vivo e santo. E aquilo que nos impulsione a viver tudo isso, aquilo que nos impulsione, aquilo que nos motive, as nossas intenções, não seja somente, eu diria que, barganha com Deus. Eu diria não somente fazer isso esperando algo em troca, algo que o Senhor vai nos fazer, mas aquilo, queridos, que nos motive, aquilo que faça com que a gente tenha uma vida de devoção, uma vida de culto ao Senhor, uma vida de adoração diária, uma vida de sacrifício, uma vida de total entrega a Deus. Aquilo que nos impulsione, aquilo que nos motive, não seja as coisas que Deus pode fazer por nós, mas que aquilo que nos impulsione, queridos, seja o nosso amor a Deus. Seja por amor que a gente renuncie os nossos desejos. Que seja por amor que a gente renuncie os pecados. Que seja por amor que a gente renuncie as propostas. Que seja por amor que a gente destrone todo e qualquer altar de adoração que está tomando conta do lugar de Deus nas nossas vidas. Que o Senhor seja o centro da nossa vida. E que aquilo que nos motive a viver em total culto ao Senhor, uma vida repleta de culto a Deus, seja, queridos, amor por quem Ele é. Seja por cumprir o primeiro mandamento de todos. Que antes de obedecer toda e qualquer lei, o Senhor nos pediu uma coisa: que ame a Deus acima de todas as coisas. Que esse seja o nosso impulso de viver uma vida de culto a Deus. Seja por amor a Ele. Amém? E tudo aquilo, queridos, que o Senhor deseja trazer para as nossas vidas, é que Ele seja o principal na nossa vida. É que a gente viva em prol dEle. É que a gente viva em prol das causas do Senhor. Que aquilo que foi importante para o Senhor, queridos, que seja importante para nós.
que aquilo que for insignificante para Deus, que também seja insignificante para nós. Se as coisas aqui da terra, queridos, é insignificante para Deus, que também seja insignificante para nós. O Senhor deseja trazer um tempo em que Ele vai levantar uma geração. Você que está me assistindo aí na sua casa, o Senhor deseja levantar você e eu como geração que tem como Deus o único Senhor das nossas vidas. O Senhor quer levantar uma geração, queridos, que cultue somente a Deus, que viva uma vida de adoração somente a Ele. Tudo aquilo que eu me dedico, tudo aquilo que eu ponho como prioridade na minha vida, tudo aquilo que eu obedeço, tudo aquilo que eu respaldo com as minhas ações, isso, queridos, indica muito acerca daquilo que nós estamos adorando, acerca daquilo que nós estamos cultuando. E isso o Senhor deseja destravar dentro do nosso coração todo e qualquer altar que a gente tenha construído que não seja o lugar dele. Então tudo aquilo que eu me dedico, tudo aquilo que eu adoro, tudo aquilo que eu tenho como devoção, mediante as minhas atitudes e mediante a minha vida, isso nos diz respeito, queridos, aquilo que nós temos adorado, aquilo que nós temos cultuado. E o Senhor deseja que a gente olhe para a palavra dele. O Senhor deseja que a gente cante louvores a Ele, mas que isso não fique somente na emoção, que isso não fique somente em ler e depois esquecer do que leu, mas que a gente não seja somente ouvintes dos mandamentos do Senhor. Que a gente não seja, e aqui eu já entro no próximo tópico que eu queria falar com vocês, que é não somente ouvintes. O Senhor nos chama, queridos, para a gente viver tudo aquilo que está escrito aqui. Tudo aquilo que está escrito na palavra do Senhor está disponível para nós. Tudo aquilo que a Bíblia nos traz está disponível para nós. E o desejo de Deus, primeiramente, não é que a gente saiba toda a Bíblia de cor. O desejo de Deus não é que a gente saia por aí decorando versículos e não passe somente disso, de versículos decorados, mas que ao ler a palavra do Senhor, isso cause uma reação em nós, e ao ter um encontro com a palavra do Senhor, a gente viva uma vida de obediência, de devoção e de cumprimento daquilo que está escrito na palavra dele. É por isso que Deus nos traz para nós não sermos somente ouvintes, para que a gente não fique somente em ouvir a palavra do Senhor, mas que a gente ouça a palavra de Deus e que a gente também a pratique. Que tudo aquilo que a gente sabe da Bíblia, isso tenha respaldo na nossa vida. Se a gente está olhando na Bíblia, que a adoração verdadeira, que agrada ao Senhor, é ser sacrifício vivo e santo, é isso que a gente vai ser, queridos. Se a gente lê na Bíblia que aquilo que Deus quer é que a gente o ame acima de todas as coisas, é isso que nós iremos fazer. E diante disso, diante desse tópico de não ser somente ouvintes, eu queria que você aí na sua casa abrisse a sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago capítulo 1, do versículo 22 ao 25. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Do versículo 22 ao 25, que diz assim: Não se limitem, porém, a ouvir a palavra de Deus. Ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmo. Pois se ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e as puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. E aqui o Senhor está nos trazendo uma realidade. E olha, não se limitem a somente ouvir as palavras dele. Não se limitem a somente saber daquilo que está escrito, mas tragam isso para a sua vida. Mas tenham isso como prática diária da vida de vocês. Prática diária como, Érica? De arrependimento, prática diária de renúncia, prática diária de ser sacrifício vivo e santo diante de Deus. O Senhor nos chama para não sermos somente ouvintes, mas
a nossa vida ser respaldada em devoção a Ele. Que a gente viva, que o motivo maior para que a gente acorde todos os dias seja a esperança que nós encontraremos em Jesus. Seja a nossa vida respaldada por amor a Ele. E eu poderia aqui falar de inúmeros homens na Bíblia, de inúmeras pessoas que viveram, de fato, uma vida de culto ao Senhor, uma vida de obediência, uma vida de adoração, uma vida de sacrifício. A gente vai ver o apóstolo Paulo, que ele entregou por completo a sua vida por amor ao Evangelho. Se a gente for ler Atos 20 e 24, ele vai dizer que ele não tem a vida dele por muita importância, contando que ele use a vida dele para propagar o Evangelho. E é isso que o Senhor deseja para nós, que o único Deus das nossas vidas seja o Deus de Israel, seja o nosso Senhor Jesus. Como já dizia, ou disse, um grande pregador do Evangelho, João Calvino, ele disse que o coração do homem, queridos, é uma fábrica de ídolos. O coração do homem é expert. O coração do homem, ele é genial em fabricar ídolos. Facilmente a gente cria um ídolo no nosso coração. Facilmente a gente cria um altar de adoração, de obediência, de devoção a qualquer outra coisa. Seja a bens materiais, seja a pessoas. Facilmente o nosso coração constrói altar de ídolos dentro de nós. E ao invés de a gente ter uma vida de devoção a Deus, de obediência à palavra dEle, a gente vai começar a obedecer, a adorar, a cultuar a outras coisas, a não ser o nosso Deus. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Facilmente a gente consegue criar um Deus para que a gente seja submisso a Ele. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês agora lá em Filipenses. Como eu já falei, facilmente o nosso coração cria altar de ídolos. E eu queria que a gente, no final, fizesse uma oração dizendo: Senhor, destrone e destrua todo e qualquer altar de adoração que eu tenho criado nesses últimos tempos. Seja adoração a qualquer outra coisa, se não for o Senhor. E propostas, queridos, para que outras coisas fossem importantes ou adoradas. Isso não acontece somente com a gente. A gente consegue ver respaldado na Bíblia, segundo aquilo que a Bíblia diz, que o nosso Jesus, depois você pode ler aí na sua casa, no seu devocional, a gente vai ver, queridos, que o nosso Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E chegando lá no deserto, queridos, ele se depara com Satanás. E naquele momento, queridos, Jesus estava em um estágio de muita fome. A Bíblia diz que fazia dias que ele não comia, porque ele estava em um período de jejum. E Satanás coloca uma proposta. Eu não vou abrir aqui, não precisam abrir. A gente vai só trazer à tona para que a gente lembre, sempre que a gente quiser criar um altar de adoração no nosso coração. E a gente vai ver uma cena de Jesus mediante a Satanás. E Satanás colocando diante de Deus várias propostas. Eu acho que é Lucas capítulo 4, se eu não me engano. A gente vai ver que vai chegar o momento que Satanás mostra reinos, mostra muitas coisas boas a Jesus. E Satanás diz: olha, Jesus, está aqui tudo isso, todo esse reino, tudo isso pode ser seu, com uma condição: que você se ajoelhe, se prostre e me adore. E naquele momento, queridos, diante dessa proposta de Satanás para Jesus, parece até irônico, mas ele foi lá e fez isso. Jesus diz: olha, está escrito: adorai somente ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Diante de uma proposta, queridos, de adoração que seria impossível de acontecer, o Senhor cita uma passagem das Escrituras. Ele diz: está escrito: adorai somente o Senhor teu Deus, e somente a Ele preste culto. Que a gente tenha essa resposta sempre que a gente quiser criar altar de adoração. E diante disso, queridos, eu queria alertar que adorar algo não é somente se prostrar. Aquilo que nós temos como prioridade acima de Deus, nós estamos adorando essa coisa acima de Deus. Seja pessoas, seja coisas materiais, enfim.
O Senhor conhece os nossos corações. Que o Senhor chegue essa noite derrubando todo o altar que a gente criou para ter uma vida de devoção a outra coisa, se não for a Ele. Filipenses, para finalizar, Filipenses capítulo 3, versículo do 17 ao 21 diz assim. Filipenses 3, do 17 ao 21. Irmãos, sejam meus imitadores. Aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Pois, como lhe disse muitas vezes e digo novamente, com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostram que são, na verdade, inimigos da cruz. Estão rumando para a destruição. E aqui eu queria deixar a ênfase. O Deus deles é o seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E de lá aguardamos ansiosamente a volta do Senhor, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui está dizendo, queridos, olha, existem muitos, sejam meus imitadores, ele diz assim, que um dia a gente consiga ter esse respaldo, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Ele fala, olha, existem muitas pessoas cuja conduta provam que são inimigos da cruz. O Deus deles é o seu próprio apetite. E talvez isso tenha sido o nosso Deus, as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos. Mas aquilo que o Senhor deseja trazer para nós é o seguinte, que aquilo que a gente tenha como obediência não seja os nossos desejos, mas seja o desejo de Deus. A gente viva uma vida de adoração, queridos, completa a Deus. Alguém disse que o fariseu, ele prefere a encenação do que a adoração. Porque a encenação, queridos, exige apenas um ensaio. Exige apenas o levantar de mãos, exige apenas o baixar da cabeça. Por isso que o fariseu, o hipócrita, ele prefere a encenação do que a adoração. Porque a encenação exige apenas um ensaio, mas a adoração exige uma vida de completa devoção a Deus. E é isso que o Senhor deseja para nós, que a gente tenha uma vida de total devoção a Ele. Que ao ter contato com a palavra dEle, isso flua em nós e que a nossa vida seja por completo voltada a Deus. Que seja uma vida por completo voltada a adorar somente ao Senhor. E que a nossa vida seja respaldada nisso. Amém? É isso que o Senhor deseja trazer aos nossos corações. Que aquele a qual nós adoramos, nós somos devotos, aquele ao qual a nossa vida é em prol, seja Jesus Cristo de Nazaré. Seja o Senhor que salvou as nossas vidas. E somente a Ele prestaremos culto. Amém? Eu queria que onde você estivesse, eu gostaria, na verdade eu amaria, fazer uma oração por você nesse momento. Para que tudo isso que a gente ouviu aqui, para que aquilo que o Espírito Santo entoou nas nossas vidas, isso não fique somente como um momento, mas que isso tenha respaldo na nossa vida a partir de hoje. Que exista uma reconstrução espiritual em nós. Aí onde você está, aí mesmo na sua casa, feche os seus olhos e comece a pedir para que o Senhor comece a destruir todo o altar de adoração que você criou nesses últimos dias, que você criou nesses últimos tempos. E comece a pedir ao Senhor. Tiago diz, olha, se aproximem de Deus e Ele se aproximará de vocês. Façam isso nesse momento, queridos. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. E diante de tudo isso que a gente ouviu por meio do Teu Espírito. Diante, queridos, de tudo isso, diante, Deus, de tudo isso que a gente nos deparou, de acordo com a Tua palavra. Nós queremos Te pedir, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor nesse momento comece a ter acesso ao nosso coração. E comece, Senhor, a destruir todo o altar de ídolo que nós colocamos dentro de nós, Senhor. Nós desejamos cultuar somente ao Teu nome. Nós desejamos prestar culto somente ao Teu nome. Queremos ter uma vida de sacrifício vivo e santo. Queremos ter uma vida de adoração. Queremos ter uma vida de devoção ao Teu nome.
E ao ouvir a Tua palavra, Jesus, e ao ouvir aquilo que a Tua palavra nos diz, e ao ouvir aquilo que o Teu Espírito tem para nós te pedimos, Senhor, seja o Deus das nossas vidas, Pai. Seja o único adorador das nossas vidas, Senhor. É isso que nós te pedimos. Nos ensina a ter uma vida de devoção completa. Nos ensina a ter uma vida de adoração completa. Nos ensina, Senhor, a te adorar, assim como verdadeiramente o Senhor é digno. Em nome de Jesus. Muito obrigada pela Tua palavra, Jesus. Obrigada pelo Teu Espírito. E obrigada por tudo que o Senhor fez e tem feito. Em nome de Jesus.